Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vem comigo se você puder, claro, né? Me segue aí para mais um momento de versículos que alimentam. Hoje eu gostaria de falar com você um pouquinho da palavra de Deus em Atos capítulo 9. É um texto muito conhecido. Nós vamos falar aqui de um homem, né? Se chamava Saulo. E diz aqui, como nós já sabemos, né? A maioria conhece a história. Ele era perseguidor do povo judeu. Ele tinha um entendimento errado, né? Ele tinha apenas o conhecimento da sinagoga e dos fariseus. E diz aqui, no versículo 2 de Atos, capítulo 9, que ele pediu cartas na sinagoga para poder perseguir os cristãos, levá-los presos para Jerusalém. E em sua viagem, diz aqui o versículo 3, que quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Presta atenção que os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. E esse é o problema de muitos cristãos hoje, vamos falar depois mais um pouquinho, tá? Eles dizem que escutam, mas uma coisa é você escutar e outra é você obedecer. Tem muita gente que quer escutar e ver, senão não vale a pena obedecer. Mas quem disse para você que Deus quer que você veja para depois obedecer? A palavra diz que o verdadeiro cristão e a verdadeira cristã, homem e mulher de Deus, vive por fé e não por vista. E note que aqui, nem os homens viram, nem Paulo viu, mas ouviu. E preste atenção, Paulo não pensou duas vezes. Embora cego, ele podia falar para os homens: não, me leve de volta, me faça isso, faça aquilo, mas não. Ele apenas obedeceu. Os homens que viajavam com Saulo, então, pararam emudecidos. Paulo levanta-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Note, Paulo não precisou falar nada. Eles entenderam que Paulo queria ir exatamente na voz que ele ouviu, que aqueles homens também. E Paulo esteve por 3 dias cego, não comeu e nem bebeu. Agora vem comigo aqui para o versículo 7. O versículo 7 já diz aqui que os homens levaram Paulo até Damasco. Vem comigo aqui para o versículo 13. Olha o que diz aqui. No versículo 13, quando a gente continua lendo os versículos, Deus fala então com Ananias. Ele se revela a Ananias. Ananias era um discípulo, né, que vivia em Damasco. Ele fala: olha, vá até a casa tal, aguarde Saulo, ele vai estar aí e você vai chegar lá. Diz aqui no versículo 12. Numa visão ele viu o homem chamado Ananias. Ele viu a visão que eu determinei a ele ver. E quando você chegar lá, você vai impor as mãos sobre ele para que ele volte a ver. Note que Deus passa tudo para Ananias que Ananias não tinha visto. Mas atenção, Ananias era um homem de Deus. E olha a resposta de Ananias. Notou? Paulo ouviu a voz. Não viu, apenas ouviu e obedeceu. Ananias conhecia Deus, era um cristão, era um discípulo. Mas olha a resposta dele: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos e em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias. Sabe, querido, aqui começa o problema. Homens e mulheres se dizem de Deus, mas só conseguem enxergar na minha e na sua vida o nosso passado. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Ananias, ele era um discípulo de Deus, mas ele não acreditava em mudanças. E olha a resposta de Deus a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E eu sim mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. É engraçado que eu não vejo ninguém pregar isso por aí. A gente só prega, né? A maioria, pelo menos, né? Eu não prego nessa linha. Mas a maioria diz que é importante você ver como é bom ter as benéficas desta terra em nome de Jesus. Como é bom ter ar-condicionado, travesseiro, né? De penas de ganso. Enfim, acordar numa piscina, um suquinho gelado. Mas ninguém quer essa palavra. Note que essa palavra fez toda a diferença para o apóstolo Paulo estar na eternidade. Mas vamos voltar aqui para Paulo e Ananias. Então Ananias entendeu
Porque quando Deus diz vai, acaba a contenda, acaba eu acho, acaba não é bem assim. Então, essa é a diferença. Paulo ouviu, não viu, mas obedeceu. Ananias conhecia, ouviu e questionou. Sabe por quê? Porque via passado. Eu quero dizer, além dessa palavra para você, eu quero falar mais um pouquinho dizendo para você que muitos discípulos de Deus conseguem enxergar apenas o passado. Deus vai mudar, mas não quer fazer a diferença. Deus vai fazer acontecer, mas não quer orar. Por quê? Porque aquele homem é um perseguidor, aquela mulher é uma prostituta, aquele homem é um homossexual. Paulo já não via a Deus, mas obedecia. Ou seja, Ananias só via o passado de Paulo. Está pegando a visão? Deus vê o nosso futuro. Diga glória a Deus. Ananias só conseguia enxergar o passado, só conseguia levantar a ficha de Paulo no passado. Mas Deus fala para ele: eu estou vendo o futuro. Eu não vejo o passado. As coisas velhas ficam, porque quem eu levanto e quem eu renovo tem aval, tem a minha autoridade através do Espírito Santo para expulsar todo demônio e todo espírito contrário que prendeu no passado. Porque eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus que faz e aconteça. Eu sou o Deus que muda situações. E Ananias precisou levar essa bronca, sendo discípulo, para aprender a obedecer a Deus. Eu quero fechar esse spoiler dizendo para você, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o seu presente, mas Deus sabe qual vai ser o seu futuro. Porque se o seu presente, você escuta a voz, mas apenas vive num teatro na igreja, ou então apenas um glória a Deus, Deus quer falar com você em águas profundas. E Ele está dizendo para você: vai. Talvez Ele diga para você: é necessário sofrer para que você chegue na glória. Talvez Ele diga: não, você não vai sofrer tanto, você vai ser como João. Você vai viver muitos dias e vai ver, morrer numa boa morte, digamos assim. Você não vai ser decapitado. Mas Paulo não questionou. Paulo entendeu que o melhor é sofrer com Cristo, tendo uma eternidade com Ele, do que viver as benéficas nessa vida sendo um fariseu. Que nós possamos entender que Deus continua vendo o futuro e nós devemos esquecer passado. Aliás, o próprio apóstolo Paulo deixa em uma das suas 13 cartas, 13 epístolas, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que me importa agora é o alvo. Prossigo para o alvo, porque agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que você possa aprender, que Deus possa te restituir. E digo para você, não fique apenas ouvindo a voz. Quem escuta a voz de Deus não fica calado. Quem escuta a voz de Deus obedece. Quem escuta a voz de Deus continua sendo servo. Não levanta fichas de passado, mas fala para a pessoa: tem novidade de vida para você. Tem novidade de vida para você. Que Deus te abençoe. Que você possa continuar trilhando o seu caminho. Não apenas sendo um discípulo Ananias, mas fazendo a diferença. Não apenas questionando como Ananias ou vendo o futuro de A, B ou C, mas entendendo que se Deus diz vai, acabou a conversa. É sinal de vitória. Que Deus abençoe a todos. Espero que esse spoiler da palavra tenha feito a diferença como fez na minha vida, faça na sua também. E que nós possamos ajudar a continuar tirando espíritos do reino das trevas e trazendo para o reino da luz, para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, através do poder pleno do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus.